Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e esse é o primeiro programa de 2025. E o meu convidado de hoje, ele é pastor da Igreja Batista A Palavra que Cura, músico, escritor e terapeuta em dependência química. Estou aqui com Marcelo Zappa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, Vanessa, para a gente estar falando aí do poder da glória de Deus. Amém. Já gostei aqui do começo, então fique com a gente que vai ter muita coisa boa aqui e você será abençoado em nome de Jesus. Eu sempre gosto de fazer um antes e depois da vida com Cristo e depois desse encontro real. Então eu queria que você compartilhasse com a gente a sua vida antes de ter esse encontro com Jesus. Olha, na verdade, depois que eu me converti, eu procurei nos meus antepassados se tinha algum cristão, né? Porque a minha avó do meu pai, ela era testemunha de Jeová, mas engraçado, a gente estudava a Bíblia quando era pequeno, né? Independente ainda, né, se a gente estava no lugar certo. Mas eu já, desde pequeno, eu tinha uma concepção de Deus. Eu sempre falo isso. Eu sempre, assim, fui muito usado em sonhos até hoje. Às vezes eu falo com Deus, falo, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu oro em pensamento e falo, fala no meu sonho. E Deus fala no meu sonho exatamente. Então, eu cresci numa família de músicos, da parte do meu pai, da parte da minha mãe também. Meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, porque meu pai tinha problema de alcoolismo, né? E eu fiquei entre essas duas casas, da mãe e do pai. E eu tinha já esse contato com Deus. Isso aí hoje eu consigo entender isso, né? E com o passar do tempo, isso foi se aflorando mais, certo? Mas nesse tempo ainda eu não usava drogas, né? Eu fui casado muito cedo, com 21 anos, tive 2 filhos, a Marcela e o Eric, e depois comecei a usar drogas com 23 anos de idade. Estatisticamente tarde, né? Mas causou um problema muito grande na minha vida. Mas antes desse uso de drogas, eu era um jovem vegetariano, não tomava refrigerante, só queria saber de esporte, vitaminas. Então, os meus amigos me chamavam de natural. E atleta, né? Meu negócio era esporte. Então, foi, né, vamos dizer, antes dessa conversão, antes de chegar nas drogas, eu fui um jovem normal, mas muito bagunceiro. Bagunçava muito, né? Coisas de jovens, né? É verdade. E aí você teve esse entendimento só depois que o Espírito Santo já até agia na sua vida, talvez não tivesse nenhum entendimento naquela época, e aí que foi aflorando isso em você. E qual Sim. foi o primeiro start de você ouvir a voz de Deus ou ser motivado para encontrar mesmo Jesus? Então, você vê que engraçado, né? Vamos deixar bem claro aqui. Comecei a usar drogas com 23 anos e em um ano eu já me tornei um dependente, tá? Eu vou explicar isso. Tem pessoas que têm uma tolerância maior. Pessoa usa drogas durante muito tempo, mas não perde o controle. Ela consegue disfarçar, a família não sabe, é verdade. A pessoa trabalha, estuda, normal. Só que eu não. O meu foi um ano de tolerância e eu já me tornei dependente crônico, né? Como nós falamos, tem 4 fases. É a experimentação, quando alguém te oferece, como foi no meu caso, um amigo me ofereceu. Depois tem ocasional. Ocasional é quando você está numa festa, e aí aparece ali ocasional. Depois habitual, que são todos os dias, já começou. E depois é crônica, quando você realmente se estabelece a doença da dependência química, onde você perde o controle, e aí eu costumo dizer que é só Jesus. É só Jesus na causa. Mas falando sobre isso aí, você vê que engraçado. Eu conheci a igreja
eu conheci Jesus mesmo através de uma internação de dependência química. Eu fui para uma internação onde a clínica era evangélica. E aí eu, como era roqueiro, meu negócio era roqueiro, tocava nos bares, e eu falava, meu, esse negócio de louvor é muito careta, muito chato. E eu lá tinha a espiritualidade, eu não queria tocar, né? E eu ficava lá sentado. Aí eu comecei a tocar um louvor, tá? E a partir desse momento, quando eu saí dessa clínica, eu comecei a ir nas igrejas. Mas assim, eu ia, caía, voltava ao uso. Era pouco tempo, 2 meses, 1 mês, 3 meses. Aí depois ia para mais uma internação, depois voltava. Mas aí nesse tempo de estar indo para a igreja e voltando, é impressionante. Uma vez eu falei assim para Deus, por exemplo, assim, eu ainda não estava liberto. Então você vê como eu já tinha, eu posso dizer, uma intimidade com Deus. Não falando isso para facilitar, não. Foi a minha experiência. Então, nessas indas e vindas, tinha momentos que eu me pegava e muitas vezes o inimigo falava, você não tem jeito. Não adianta você voltar de novo, você vai cair de novo, vai ser tudo de novo a mesma coisa. E um dia eu queria voltar para a igreja, né, que eu estava usando, e aí eu orei em pensamento, que eu já sabia. Eu falei assim, Deus, o Senhor me aceita de volta? Porque assim, eu já pisei tanto na bola, eu já errei tanto, eu vou e volto. O Senhor ainda me aceita? Fala para mim sim ou não. Me dá uma resposta. No meu sonho, eu vou dormir, falei essa oração em pensamento. E aí à noite eu dormi, né? E aí na noite eu vi assim, João 8. Aparecia assim no escuro. João 8. Aí eu levantei de manhã, peguei a Bíblia, falei, quero saber o que é João 8, que eu não sabia. E aí, João 8 fala daquela passagem da mulher que foi pega em adultério. E aí, queriam, pela lei, ela teria que ser apedrejada até a morte. E aí, como Jesus estava por ali, eles queriam pegar Jesus, porque Jesus falava de amor. A lei mandava apedrejar. Então eles queriam pegar Jesus. E aí Jesus, se ele falar de amor, nós pega ele. Se ele falar apedreja, a gente também pega, porque ele, né? Então você vê que situação. Então foi nesse momento que Jesus, que as pessoas, né, trouxeram para ele isso, e ele abaixou e ele disse assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E ficou lá escrevendo no chão ali, e aí foi saindo um por um, né? Aí não ficou ninguém. Aí ele levantou e falou para a moça, cadê os seus acusadores? Aí ela falou assim, não, eu não vejo nenhum. E Jesus falou assim, eu também não. Vai e não peques mais. A resposta de Deus. Tá entendendo? Ele estava dizendo para mim assim, ó, eu não te acuso. Eu não pode voltar. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então foi assim uma experiência e outra também rapidinho, da mesma situação. Eu falei para Deus que eu queria voltar de novo para a igreja, foi muitas vezes. Muitos. E aí um dia eu falei assim, eu orei e falei, ó, eu vou numa igreja que eu não conheço ninguém. Aí o Senhor fala para mim, se é sim ou não. Deus já estava esperando, Se ele vai perguntar. Se o Senhor me recebe, o Senhor fala sim. Se o Senhor não recebe, fala não. Isso orando em pensamento, porque você sabe que o inimigo não ouve, não sabe dos nossos pensamentos. Ele pode sugerir, nossa mente é um campo de batalha, onde o inimigo trabalha, mas ele não é onisciente, ele não é onipresente, então ele não sabe, se eu orar em pensamento, ele não sabe. E aí fui para a igreja. E eu falei, Deus, o Senhor fala sim ou não? Aí fui para uma igrejinha bem pequenininha. Sentei lá no fundo, fiquei lá. E aí
terminou o culto, assim, acabando, aí a pastora, Deus me mostra uma palavra. E ela fez assim, ó, e é sim. Nossa. Tá entendendo? Não tinha E nem eu como nem liberto, contestar. nem liberto eu estava ainda assim totalmente. Nossa. Então, assim, eu já tinha essa experiência com Deus. Deus já falava com você, você orava, fazia as suas orações sinceras para Deus responder sim ou não, e ele ia lá e respondia para você também ter o entendimento que você não estava sozinho, que você não estava sendo julgado. Olha só que incrível. É verdade. Eu costumo dizer que e quero deixar isso para as pessoas, sabe? Não são as pessoas que dão valor para você. É Deus e você. Eu não vou medir os meus valores pelo que falam de mim. Eu sei os meus valores e sei os meus defeitos. Entendeu? Então, para as pessoas que até estavam dentro da igreja, que não tinham um olhar espiritual, não conseguia viver, que eu, mesmo naquela situação, drogado, falido, eu ficava dias fora de casa, sem comer, sem tomar banho, mesmo tendo casa própria, conforto, tudo do bom e do melhor, eu ficava na rua. Mas eu tinha a convicção, eu tinha algo aqui dentro, que eu sabia que uma hora Jesus ia fazer esse milagre. Mas as pessoas que estavam de fora não via isso. Então, eu lembro que uma família inteira na igreja falou para o pastor, se o Marcelo voltar para a igreja, a gente sai. Nossa. Eu voltei. Que sabedoria desse E eles povo. saíram, foram embora. Porque eu voltei para a igreja, o pastor falou, não posso fazer nada. A igreja não é minha. É de Jesus. Então, Né? E a igreja é exatamente para as pessoas que precisam, né? Veio para os doentes. Então as pessoas têm que ter esse entendimento também que, por mais que ela esteja incomodada com alguma situação, não são elas que vão arcar com isso, né? Jesus vai se responsabilizar porque ele sabe que tem uma obra na sua vida, uma promessa. com certeza. E o bacana que você trouxe também no sentido da pessoa, ela tá em pecado e ela não deixar esse pecado afastar ela de Jesus. Porque tem pessoas que não vão à igreja exatamente por isso. Ah, não, mas eu estou em pecado. Se eu for, será que Jesus vai me receber de braços abertos? Então, é bacana isso que você trouxe, que assim, venha como estás, né? Só não permaneça do mesmo jeito. Eu tinha a noção de que eu estava fazendo a coisa errada, que eu ainda não estava do jeito que Deus queria, mas, como você falou, eu continuava voltando, né? Eu continuava, tipo assim, eu queria sair daquela situação. E eu sabia que o lugar era através de Cristo, não ia ser de outra forma. Então, chegou um momento que Deus realmente fez, né? Eu acredito que Deus via a sinceridade do meu coração, porque eu realmente lutava contra aquilo. Eu não era assim, eu me sentia envergonhado, não... Começava a incomodar também já, né? Incomodava. Assim, por exemplo, eu tinha vários projetos na mente, gravar CD, tocar, fazer muitas coisas, mas o uso de drogas, esse pecado, não deixava. Tudo que eu começava, eu parava. Mas nessa época você chegou a gravar CDs ou foi depois só? Eu só gravei CD, porque assim, é como a gente falou, né? A entrevista vai do jeito que Deus quer. Exatamente. Não, assim, ó, eu tive experiência, eu tive pastores que estiveram comigo no começo da minha libertação, uma igreja, mas eu também estava acessível, entendeu? Eu tinha me rendido, eu não ia lutar mais. Eu falei assim, eu vou me render, estou rendido ao projeto de Deus. Isso fez a diferença. Mas o que acontece? Eu ia para a igreja,
e ficava nessa situação. Só que teve um momento que Deus, eu tive um encontro com Deus. A Kelly é minha esposa, está aqui. A gente namorava, era noivo. Aí eu falei assim, ó, a gente precisa casar. Precisa casar. Aí eu cheguei e dei uma intimada nela. Falei assim, te dou 30 dias. Se você não casar comigo, eu vou sumir. Nem foi uma ameaça, tá? Não. E aí ela, contando, falou que ela falava assim, não, eu não vou aceitar. Ele é um usuário de drogas. A família dela toda contra. Entendeu? E eu não culpo ninguém, porque quem vê um usuário de drogas vai julgar pelo que vê. Sim, é uma situação complicada, né? Então, aí que eu falo do meu relacionamento com Deus, né? E aí, depois ela falava para mim, eu nunca ia aceitar. Eu já estava decidido que eu não ia aceitar. E ela tem 2 filhos do primeiro casamento, que eles eram muito pequenininhos. E eles me amavam. Quando eu saía de casa, que eu usava, eles brigavam com ela, falando que ela mandou eu embora de casa. Eles já te defendiam, né? Por quê? Porque a gente tinha um bom relacionamento, né, com ele. Eu brincava muito, molecão. E aí ela aceitou. Mas aí depois eu fiquei sabendo. Ela estava, acho que foi 2 situações. Ela estava num churrasco numa casa de uns cristãos. Apareceu lá o apóstolo Renato, que é um amigo nosso. Ele estava indo para o monte e ele passou só para cumprimentar o aniversariante e ir embora. E aí, quando ele desceu a escada, ele voltou. Começou a falar com ela. E falar em línguas e Deus manda você dizer sim. Eita, aí não tem como fugir. Vai desobedecer? Não, não. Aí eu falei, está vendo, amor, como Deus é meu amigo? Foi uma oração sincera que eu fiz, que eu queria você e Deus me deu. Ó. Então, Deus foi claro com ela. Foi assim, o apóstolo não sabia de nada. Então, Deus usou ele para falar, olha, é para você falar sim, porque Deus vai fazer um milagre que ninguém vai entender. Então, 22 anos de drogas. É muita coisa. É muita coisa, porque assim, se perde toda a credibilidade. Para quem? Como eu falei, para quem estava de fora, se não fosse uma pessoa espiritual, como uma irmã, que era a Nonha, a do coque, eu encontrava com ela, e eu ia para a boca de droga e encontrava com ela, e ela dava aquele sorriso, e ela me abraçava, falava, Marcelo, Deus vai fazer a obra. Essa aí, né? E Deus fez. Então, nós nos casamos, né? E eu tive uma recaída. Pouco tempo depois, 2 meses depois. Aí eu fui para casa da minha mãe, fiquei 3 meses lá. E ela ficou no apartamento com as crianças. E fiquei usando mais e mais ainda. Aí teve um dia que eu levantei e estava indo para a boca de drogas. Aí no meio do caminho aconteceu alguma coisa assim que parece que a cidade ficou vazia. Mesmo. Parecia a pandemia. Tinha ninguém. Aí eu olhei para o céu, aí falei, Deus, eu sei que eu estou errado. Mas me ajuda. Me ajuda. E ali eu citei o texto de Lucas 7, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. Já ouviu falar do centurião? Existia um centurião e eu comecei a recitar esse texto falando com Deus. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz... Porque quando você ora, orando a palavra, é outra história. Porque ele não mente, ele não volta atrás, a palavra dele, entendeu? É real, é verdade. E eu falei, Senhor, ó, a tua palavra diz lá que tinha um centurião, que era um romano, nem judeu ele era,
que ele tinha um servo que ele amava muito, e esse servo estava doente. E aí, ouvindo falar de Jesus, ele mandou outro servo buscar Jesus, para Jesus ir na sua casa, curar o seu servo. Mas quando Jesus estava no meio do caminho, o centurião mandou outros servos dizerem, ó, fala para ele que ele não precisa vir, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Então, peraí, o cara romano, ele era uma autoridade, ele tinha centurião, é porque ele tinha 100 soldados ao seu comando. E ele entendeu que Jesus também era autoridade. Olha só que coisa. Ele falou assim, ó, eu tenho soldados ao meu comando, eu digo isso, um vai, outro vem, ele vem, outro faz isso, ele faz. Aí ele falou assim, diga para Jesus que se ele disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Aí, quando Jesus ouviu isso, a palavra está escrito, Jesus maravilhou-se dele e disse assim, nunca vi tanta fé em Israel. Seja feito como ele disse. E o servo foi curado. Aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, fala essa palavra para mim. E aí eu não fui usar droga, eu voltei. Fui para casa da minha mãe, me tranquei lá 15 dias para me recuperar fisicamente. Comecei a ir numa igreja em Mauá. Depois eu fui para a igreja que ela estava. E ali nós ficamos durante 4 anos. E hoje, fazem 13 anos, que depois dessa volta, eu nunca mais usei drogas. Uau, gente, entendeu? Que fantástico. Então foi uma coisa assim, sobrenatural. Então vamos lá, para a gente só entender mais um pouco. E aí eu saí desse ministério, fomos para outro. Aquilo que eu te falei, né? A Paz e Vida, um pastor me chamou para ficar lá. Que ele sabia que eu ia sair. Não, fica aqui comigo. Paz e Vida tem muita igreja. Então, os olhos, a Paz e Vida tem rádio. Falei, não, pastor, não é de Deus. Aí outro me chamou da Batista. Não, vem para cá porque não sei o quê. Não é de Deus. Nós somos uma igreja no meio da favela. Nossa, esse é o... Porque Deus estava mandando. Porque Deus estava mandando. 6 meses depois, o pastor, que eu já conhecia também, falou assim, ó, estou de mudança para Pernambuco. Vou fechar a igreja. Aí eu falei, meu Deus. Nossa. Aí fomos embora, no outro dia ele me ligou. Ó, Marcelo, eu quero passar a igreja fechada para você. Porteira fechada. Tudo que está aqui você vai levar. Mas como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro. Vai me pagando por mês. Quando você tiver. Olha só. Tá. Aí um dia eu estava cochilando, eu ouvi uma voz falar, sussurrar, né? A palavra que cura. Aí eu levantei, repetiu, a palavra que cura. Aí eu falei assim, Deus, o que é? Ele falou assim, é o nome do ministério. Nossa. Só que eu ainda não tinha entendido, tá? Uhum. E aí, o que aconteceu? Igreja Batista, palavra que cura. Aí eu fui fazendo uma retrospectiva. Eu não tive um encontro com Deus na rua. Uhum. Qual foi o texto que eu usei? Centurião de Cafarnaum. O que o centurião falou para Jesus? Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. A palavra que cura. Que isso. Eu já peguei aqui a revelação, hein? Que incrível. Ó, Deus usou algo que aconteceu com você para você entender de fato o que ele queria. Olha só, eu gosto de Jesus porque ele também faz isso, né? Ele deixa bem claro o que ele precisa. E a gente tem que estar em obediência também e entender que a gente tem que dar aquele passo. E pode ser que talvez você pensou assim, poxa, mas eu vou comandar um ministério. Às vezes para você parecia loucura, mas era algo que Deus já tinha para sua vida, que ele confiou, né, em você. É difícil a gente
porque não era algo que eu queria naquele momento, sabe? Às vezes a gente não quer nem ir para a igreja e aceitar Jesus, do nada, de repente, a gente já está com o ministério na mão, olha só. Foi muito rápido. Os últimos dias que eu usei drogas na casa da minha mãe, eu costumo contar isso, porque é muito forte, né? Um sobrado grande, e eu chegava de noite, muito louco, ficava na sala, minha irmã, minha mãe em cima, e aí eu comecei a ver alguns demônios dentro da sala, e olhava para a porta aberta, via a cozinha. O diabo falava assim, vai lá, pega a faca, corta os teus pulsos, escreve nessa parede branca aí, Satanás venceu. Quando você acordar amanhã, quando amanhã amanhecer, você já vai estar morto, porque o sangue já saiu. Nossa, e aquilo me atormentava, e eu olhava para a cozinha e não vou. Tá, acabei não indo. Aí Deus fez o milagre. Aí passou um ano que eu estava na igreja, eu ia fazer o lançamento do meu primeiro CD. E aí eu falei assim, para o Espírito Santo, falei, nossa, o que eu vou ministrar? Porque o CD é apenas um CD. É algo simbólico. Tem gente que acha que é a maior coisa do mundo, né? O meu CD, o meu disco, o meu ministério. E eu falei com Deus. Cara, o Espírito Santo falou assim, então, você lembra quando você estava na casa da sua mãe, que o diabo mandava você cortar os pulsos e escrever na parede, Satanás venceu? Eu respondi, falei, sim. Então, quando você estiver lá no lançamento do CD, você vai ministrar. Mas você vai contar esse testemunho. Mas você vai falar que quem venceu fui eu. Meu Deus. Quem venceu foi o Senhor. Pega o livro aí, o primeiro. O primeiro aqui, ó. Quem venceu foi o Senhor. Então esse livro nasceu exatamente... Nasceu disso. Vamos ver se consegue dar um zoom aqui, ó. Exatamente disso. Nossa, então aqui, na verdade, você conta esse conto, testemunho. um pouco assim, vem mais uma biografia até eu ser liberto. Cheguei na libertação. Né? E aquele outro livro já conta mais sobre a libertação. Que foi né? isso, hein? E tem esse aqui você falou que esgotou, né? Isso aí eu vendi todos, preciso mandar reproduzir. Mas... Ver se eu arrumo um patrocínador aí, né? Porque tá difícil. Já faz aí, ó, já deixa as redes sociais. Se tiver alguém que possa nos ajudar a Isso. reproduzir esse livro, né? Não é caro, né? Para reproduzir, eu tenho uma empresa em São Paulo muito boa, que a gente tá... Eu vivo para a obra, sabe? Sim. Eu não tenho salário, eu não tenho trabalho, a minha esposa trabalha, mas eu cuido integralmente do ministério. Eu também não tenho salário da igreja, por enquanto, né? E Deus falou que ia ser assim desde o começo. Deus vai prover, mas com esse coração assim, né, gente? Ó, então você que é empresário, você que também tem até mesmo, né, uma produtora que fala, ou editora, né? Como é que fala? Gráfica. Gráfica, uma isso. Gráfica. Também, porque ele já está pronto, é só mandar rodar. Qual a sua rede social aí? Pra, se tiver alguém já sintonizado rede aí, social é ib. A Palavra que Cura, ou você procura por Marcelo Zappa 58. Muito bem, ó. A gente vai mostrar aqui, ó, também, ó. O calendário Experiências de Libertação, Marcelo Zappa também, ó. Esse aqui ainda tem, né, para vender. Esse ainda tem. Esse aqui ainda tem. Tem poucos, mas tem. De fácil leitura, gente. Você pega aqui, ó, e um dia você consome isso aqui, é edificado e ainda aprende muito com a sua história. E esse aqui também, como que nasceu também no seu coração? Então, a questão desse livro aí porque assim, às vezes as pessoas encontravam comigo, ou até mesmo na igreja, porque assim, muitos não viram as suas lepras, certo? Ver você quando você está bonitinho, arrumadinho, e muita gente falava, nossa, não parece que você usou drogas.
Eu falei, graças a Deus que você não passou, não pegou esse tempo. Você ia chorar. Você ia chorar. Você ia querer ficar longe de mim. Uma fase difícil, conturbada da Não, vida. não, não. Você não ia querer ficar perto de mim. Com certeza, com certeza. Então, então eu ouvi isso. Nossa, nunca, não parece que você usou drogas. E eu lembro que uma vez eu ministrei uma palavra em Hebreus que fala que o apóstolo Paulo ele fala que foi nos proposto uma carreira, né? Que é o chamado. Foi nos proposta uma carreira, um chamado. Mas que nós temos que nos livrar de todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, para que a gente possa correr essa corrida, essa carreira. Então era muito fácil as pessoas olharem para mim e falar. Eu encontro pessoas que usou drogas comigo, que me param na rua, que ainda estão usando drogas. Marcelo, como você fez? Como que aconteceu? E eu falo, ó, vamos para a igreja, vamos, cola comigo, vamos andar comigo. Não, tá. Então é o seguinte, e aí Deus me trouxe esse direcionamento. Porque assim, vamos ser bem honestos, não existe evangelho fácil. Esquece, esquece. Não existe varinha mágica, né? Não existe, pode tirar o cavalinho da chuva. Então assim, os 2 primeiros anos que eu passei pela libertação, sem usar nada, foram os 2 anos piores. Opressões violentas, eu fazia acompanhamento psicológico também, porque você imagina, um cara que usou drogas 22 anos, de repente ele para, pum, você acha que não vai ter um reflexo no corpo. Na área espiritual, os demônios queriam me trazer de volta. Era opressões de 15 dias, 1 mês, direto, fissuras, que já é a parte clínica, corpo. A fissura é o seguinte, tem uma outra palavra que eu penso, o tempo de abstinência, como é que é? O tempo que a pessoa fala, eu estou em abstinência. A abstinência, ela demora por volta de 72 horas, só. Depois é a fissura. A fissura é o quê? É um algo como se fosse independente dentro do seu corpo, registrado em todo o seu corpo, mente, psicológico, tudo, que fala assim, poxa, cadê a droga? Tipo assim, com 6 meses eu tive uma crise, tá, mal. Com 9 meses eu tive outra, fissura. Aí já foi pior, pior. Fiquei com pensamentos confusos, diarreia, mas assim, ó, uma coisa terrível. Peguei o carro, fiquei andando, volta no quarteirão sem parar. E aí não vou. Não, vou para casa da minha pastora. Pastora, ora por mim, pelo amor de Deus. Então, as pessoas acham que o evangelho é assim. Chegou lá o profeta, a Maria, a labareda de fogo, pôs a mão, resolveu o problema. Tem coisas, escuta uma coisa, aprenda isso. Tem coisas que Deus opera sem intervenção humana. Ele vai lá e faz um milagre. Pum! Tem coisas que Deus faz uma parte e você faz outra. E tem outras que Deus não faz nada, é só você que faz. Então, é esse evangelho que pregam hoje, de facilidade, que na verdade não é culpa do povo, é culpa de quem ensina, né? Porque querem lucrar com isso, eu tenho que falar a verdade, né? Porque não existe essa... Por que muita gente se decepcionou do evangelho? Porque fizeram uma propaganda mentirosa. Entendeu? Não, vem cá, aqui você vai resolver seus problemas, aqui você não vai sentir mais dor, aqui... Não, tudo mentira. Aqui você vai ficar rico. Tudo vai ficar rico, você vai ser empresário, tudo mentira. Então, é isso que eu quero focar agora. Dizer para as pessoas, você quer seguir Jesus? Olha, eu quero ter esse estilo de vida. Querido, primeira coisa, você não tem mais controle sobre a sua vida.
Esquece. Porque do seu jeito não deu certo. Por isso que você foi até Jesus. Porque do seu jeito não deu certo. Então, a questão da libertação. Vamos falar dessa área. Eu escrevi o livro, eu coloquei 10 tópicos dentro desse livro, explicando para as pessoas tudo biblicamente. Então, primeiro ponto, vou citar só um ou dois, talvez. Primeiro ponto, por exemplo, assim, quando nós crescemos, cada um dentro da sua cultura, do seu lar, da sua família, do seu bairro, você vai sendo moldado, forjado, criado dentro daquilo. Se você nasce dentro de um lar desestruturado, onde a sua mãe fala o tempo todo, você vai ser uma vagabunda, você vai ser um bandido, então isso são muralhas que vão crescendo ao seu redor, né? Tem até um texto em Coríntios que fala sobre as fortalezas que vão sendo. Então tudo isso, se você foi abusado, se o seu pai era alcoólatra, tudo, você vai sendo construído uma fortaleza. Então você cresceu dentro disso. Então você tem um pensamento negativo, derrotista. Se minha mãe falou que eu não ia ser nada, e essas palavras têm poder, você sabe. Exatamente. Então é o seguinte, então para você entender, a minha família, meu pai era alcoólatra, meu tio era alcoólatra, da parte da minha mãe, e o meu pai era alcoólatra. Então eu cresci dentro disso, certo? Então quando eu estava no uso, eu já tinha criado aquele padrão de pensamento de que eu ia terminar da mesma forma que eles. Eles morreram. Meu tio caiu da escada, bateu a cabeça. Meu pai teve câncer, de tanto que usou, bebeu e morreu. Então, dentro desse padrão, para mim era aquilo. Mas chegou um dia que eu contestei. Eu falei assim, peraí, quem disse que eu tenho que terminar assim? Isso se chama romper. Você quer sair de algum lugar que você está preso de uma situação, não espere dos outros. O primeiro que está aí, o primeiro tópico, é a mente. Primeiro é a mente. Então eu disse assim, para mim mesmo, quem disse que eu tenho que terminar assim? Já rompi. Eu falava assim, como vai ser vergonhoso para mim chegar nos meus 50 anos de idade, naquela época, né, 13 anos atrás, drogado, vai ser uma vergonha. Eu não vou chegar. E comecei a processar essas palavras. Comecei a projetar futuro, objetivos, metas. Então, quer dizer, eu rompi com todo esse padrão de vida, de pensamento que eu tinha. Romanos 12:2 não fala, não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformado pela renovação do vosso pensamento. A mente é o único instrumento de transformação. Começa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então, o primeiro tópico é romper. Romper significa abrir passagem à força. Então, eu tive que ser... Não, chega. Decidido. Determinei. Teve dias que assim, eu vou falar, eu fiquei um trapo para você entender. Uma vez, a Kelly, ela trabalha, ela é aposentada também, minha sogra também trabalha, a gente tá no mesmo quintal. Meus filhos na escola, eu sozinho em casa. Começou a vir aquela fissura, aqueles pensamentos, vou usar, não vou usar, vou usar. Se eu for usar, vai estragar tudo. Já tinha passado mais de um ano. E eu falei, meu Deus, o que que eu... Eu, assim, desesperado. O Espírito Santo falou assim, vai na cozinha. Eu fui. Ora em cima do micro-ondas, a Bíblia. Abre a Bíblia. Do jeito que você pegar, abre.
Eu nunca vi esse texto na vida. Depois você procura Isaías 22. Fiz assim, ó. Puf. Desviai a vista de mim e chorará amargamente. Fiquei bom na hora. Passou a fissura, passou a opressão, os demônios foram embora. Fiquei bom na hora. O recado foi dado, hein? Não, mas é inacreditável. Tem pessoas que pensam que também ter uma vida assim, porque tem um espelho em casa. Então, para essas pessoas também acaba sendo normal. Ah, é normal. O meu pai era assim, meu tio era assim, meu avô era assim. Então, tudo bem eu ser assim. E não quebra esse ciclo porque acha que também não é capaz de viver uma nova vida. Sim. Isso é muito triste também, porque as pessoas elas podem fazer diferente de todo mundo que se deu mal, né, na família. E quebrar esse ciclo. Não, com certeza. Falando um pouco mais sobre esse livro, essa questão da libertação, a pessoa ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Exatamente. Não tem esse negócio de Jesus ele te dá a oportunidade, mas você precisa tomar uma decisão. Então, por que chama... Mostra o livro pro pessoal. Por que se chama O Calendário? O livro chama O Calendário. Por quê? Durante 2 anos, sem perceber, eu fiz um planejamento para a minha vida, sem saber. Durante 2 anos, atrás da porta da cozinha tinha um calendário, sabe aquele calendário grandão? Sim. Cada dia que eu ficava limpo, eu fazia um X. Tá aí, ó. Ah, por isso aqui, ó, da capa. É um calendário mesmo e tem as anotações. Durante 2 anos, cada dia, chegava à noite que eu ia dormir, mais um dia limpo. Incrível. Mais um dia. Isso foi 2 anos ininterruptos, direto. Eu fiz um planejamento. Agora, você quer sair dessa vida medíocre, mediana, essa vida que você não consegue realizar nada, que você não consegue ser feliz? Ser feliz não é o dinheiro no bolso. Ser feliz a minha família, a minha casa. Eu costumo dizer que a minha casa é o lugar que eu mais gosto de voltar. Porque ali eu tenho paz, eu tenho a minha esposa que é maravilhosa. Essa minha esposa foi uma guerreira, porque o que ela suportou na minha libertação não foi fácil. Não foi fácil. Teve 2 vezes que eu estava no altar da igreja tocando, o culto rolando, a igreja cheia. Eu estava tão oprimido que eu peguei o violão, pus assim e saí correndo para fora da igreja. E todo mundo atrás de mim. Oprimido, 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 coração disparado. Outra coisa, as pessoas vão até Jesus porque disseram que ele faz milagres, né? Então a pessoa vai até Jesus porque ela precisa de algo. E o relacionamento com Jesus não é isso. Não é isso, né? Eu costumo dizer assim, no começo eu até fui pela necessidade, mas depois eu vi que isso aí não era nada perto da grandeza de Deus. A gente vai pela E aí dor, eu né? quis ficar com ele. Então, faz 13 anos, Vanessa, que eu sou um homem de oração, eu e minha esposa. Jejum, consagração, estudo da Bíblia, nós temos teologia na nossa igreja, teologia batista, e assim, aos pés de Jesus. Eu nunca esqueço de onde eu venho. Todo dia, para mim, é como se fosse o primeiro. Todo dia é como se fosse o primeiro. Então, assim, a libertação, ela acontece de uma forma, assim, as orações ajudam. Se você ir para o culto ajuda. Só que se você não quiser, nem Deus pode fazer isso por você. Não adianta. Ele é educado, né? Só se a gente abrir o nosso coração e deixar ele entrar. É verdade. E a gente tem que ter esse entendimento. E também, como vocês, né, são líderes, né, têm um ministério, a vida com Deus é fundamental, né? Não tem como... E isso é bom porque você também continua se alimentando, continua recebendo.
E tem pessoas Sim. que acham que é fácil. Eu aceitei Jesus, agora minha vida é perfeita. Eu não vou ter contratempos, está tudo lindo, não vou sofrer opressões. E às vezes não é isso, porque as pessoas também às vezes pensam que não deve renunciar. Ah, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então espera, quando Deus quiser, vai acontecer. E não é bem assim. Como não foi, né? No seu caso, você teve que renunciar, você teve que tomar uma decisão. Quantas vezes você na rua ali perdido não sabia se usava droga ou se voltava para casa, mas era uma decisão sua. Eu chegava e colocava. E uma coisa que eu também fiz, que eu achei tão interessante, que eu estou falando de. Os pastores me ajudaram, a igreja, mas eu tive o próprio Deus que me direcionou. No início da minha libertação, quando me dava essas crises, essas opressões, eu trouxe algo para mim, que foi tão importante. Quando eu saí de casa, da última vez que eu usei, que eu fui para casa da minha mãe, nós tínhamos uma brincadeira lá. A Sofia era pequenininha, o Murilo também. Então eles ficavam na escola o dia inteiro. Quando eles chegavam, eu tinha me escondido em algum lugar, dentro do guarda-roupa, e eles chegavam já me procurando. E quando eles me achavam, a gente fazia uma festa. Todo dia, nesses 3 meses que eu não estava em casa, todo dia, eles chegavam me procurando. E quando eu comecei a minha recuperação, a minha libertação, eu saí do egoísmo. Eu comecei a pensar nas pessoas que me amavam. Isso. Eu não vou fazer só por mim, eu vou fazer por ela. Pela minha esposa, eu não quero mais que ela sofra com isso. Eu vou fazer pelos meus filhos, eu não quero que eles sofram com isso. Pela minha mãe, pela minha sogra, pela minha irmã. Eu peguei esse gancho que veio do céu. E um dia, Deus desceu um espelho na minha frente, como se estivesse do meu lado assim, apontando e falou assim, olha quem você é. Você rouba, você engana, você mente, olha o traste que você é. Entendeu? Olha, aí sabe o que Deus me mostrou? O coração das pessoas que me amavam. Você não tem noção. Aí não tem como Não, aguentar. isso foi muito louco. Isso foi muito, não foi muito louco. Deus me mostrou o coração da minha mãe, da minha irmã, o sofrimento deles. Sim. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso com eles. Então isso foi uma coisa, sair de mim. E o Evangelho fala muito disso. É melhor dar do que receber. E bacana também, importante que você teve o suporte, né, da sua família também. Então Sim. Isso é tremendo, porque tem pessoas que desistem. Ah, ele não tem jeito, então eu não quero nem ele mais aqui dentro de casa, por exemplo. Então as pessoas desistem das outras pessoas, como se elas fossem também descartáveis. E você teve esse apoio, esse suporte também com a sua família. Então foi bem isso aí. Eu sei que o programa é curto, né? Assim, passa rápido, quer dizer. Passa rápido, mas ainda tem uns minutinhos aqui. Tá. Eu queria que você também aproveitasse, falasse sobre os seus projetos futuros, falasse também mais um pouquinho aí do livro para as pessoas adquirirem e também suas redes sociais, reforça aí, pede patrocínio, seu momento agora de fazer o marketing, por favor. Na verdade, o que nós acreditamos, vamos falar de dinheiro, né? Esse dinheiro é sempre muito difícil de falar. Nós acreditamos que o dízimo é algo voluntário. Ele tem que ser de coração. Sim. Na Bíblia diz, em Coríntios, que nós temos que dar com alegria. Deus ama quem dá com alegria, né? Conforme o seu desejo. Então nós não trabalhamos em nenhum tipo de, como é que se diz, campanhas, nada contra quem faz, mas votos, envelopes, carnês, nada disso. Se a obra é sustentada por Deus, Deus envia. Deus envia. Então, a gente trabalha dessa forma na igreja. Então, a gente tem todo um gasto, né? O prédio, o aluguel, luz. Então, assim, a gente conta
realmente com os dizimistas e ofertantes da igreja, que vêm. A gente presta conta para as pessoas do que a gente gasta. Eu não tenho salário, não tenho salário nenhum, entendeu? Então, quero deixar aqui para quem se interessar sobre os livros, né, que a gente precisa reproduzir esses livros, que não é caro. A nossa rede social, como eu falei, é ib.a palavra que cura, ou Marcelo com 2 L's, Zappa, ZAPPA 58. Não sei se posso deixar o telefone. Claro, fique à vontade. 011 98915 8807. Nós, mesmo sendo uma igreja pequena, nós ajudamos um pastor na África. Legal. Nós ajudamos um pastor na África, o pastor Horácio. Ele cuida de crianças que foram abandonadas pelos pais, que são órfãos. Então a gente se reúne, a gente faz cultos, levanta o dinheiro, manda tudo para ele. A gente não fica com um centavo. E aí todo mundo que contribuiu, eu pego o comprovante e falo, pastor, falo com ele, né, lá em Moçambique. Falo, pastor, faz um vídeo, mostra aí tudo que o senhor está fazendo para me mostrar para as pessoas, que eu gosto de dar satisfação. Então, aqueles que puderem ajudar o nosso ministério, fica à vontade, né? O que Deus tocar no coração de vocês, para a gente poder prosseguir, né? A gente tem uma escola teológica, onde tudo é um custo simbólico. E todo evento que eu faço, nenhum evento eu cobro. Nada. Eu falo, amor, vamos fazer um culto de casais? Vamos. Mas eu não gosto, eu quero que as pessoas tenham, sabe, facilidades mais para chegar até Jesus, né? Nossa igreja fica em Santo André, na Rua Oratório 94, no Bangu, em frente ao Carrefour Santo André. Já fica o convite para você conhecer esse ministério, né? Incrível. Também sigam lá nas redes sociais. Tem canal no YouTube? YouTube também é ib.a palavra que cura. Ou Marcelo Zappa no YouTube. Muito bem, antes da gente finalizar, tem 2 momentos aqui ainda que eu quero que você deixe uma mensagem abençoada para os telespectadores. Um momento pregação, Marcelo, e depois Sim. vai ser o momento cantor, Marcelo, para a gente finalizar aqui com uma canção abençoada. Já teve um pouquinho aqui nos bastidores, já foi incrível, mas eu quero que você também termine o programa cantando também para a gente. Para as pessoas que escolhem o caminho de Jesus, como eu disse, ele não é fácil, né? Mas a Bíblia fala que quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Não se vence batalhas a não ser com o Espírito. A força do nosso braço, nosso dinheiro, nosso diploma não serve de nada. A gente vê pessoas morrendo de câncer, infelizmente, milionárias. Então, existe uma palavra na segunda carta aos Coríntios 3,17, que fala assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, aí a cura, aí a transformação, e o Evangelho é transformação. Então, você quer uma transformação na sua vida? A palavra do Senhor fala em Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quando eu cheguei a Deus e Deus chegou a mim, a minha vida foi totalmente transformada. Então quero deixar essa mensagem, que você busque a Cristo, independente do que você vê, dos escândalos, do pastor que faz isso ou aquilo, não importa, porque isso para mim, nada disso vai me tirar do caminho. Vai me tirar, assim, o prazer que eu tenho, o que eu tenho hoje, quando fala lá do tesouro, né? Não guardeis tesouros no céu, né? Na terra, porque a ferrugem e a traça destrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde ninguém pode tocar. Então, o meu maior tesouro é Jesus. O meu maior tesouro é o Espírito Santo, é a presença de Deus que eu tenho na minha vida. Isso é inabalável. Eu sou um cara de fé. Eu ando assim, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada, de ladrão, de nada. Porque eu tenho fé, eu sei que Deus é comigo,
que Deus sabe é da que minha tá vida. salvo, né? Que quando Jesus voltar, vai pra glória, aí a gente fica sem medo nenhum, né? É. Que bacana. Pena que passa muito rápido, a gente tá finalizando, então eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu sempre falo que eu que sou a primeira a receber dos convidados, né? Tudo que é compartilhado aqui eu recebo primeiro e eu creio que muitas pessoas também receberão ainda. Sim. Então eu quero agradecer a sua participação, as portas aqui estarão sempre abertas e creio que Deus vai preparar outras coisas também para a gente estar falando de Jesus. Sim. E eu quero que você termine com uma canção. Antes eu vou me despedir aqui do pessoal. Você que estava aí até agora com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam os links aqui da página abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. E com vocês agora, Marcelo Zappa. Vai precisar ligar esse microfone? Vamos ver, vamos ver. Eu ligo mesmo? Como que é aí, produção? Aqui. Ah, já tá aí no esquema? Ah, quem é músico já sabe um pouquinho, né? Ah, então tá. Glória a Deus. Vamos deixar aqui mais próximo. Então vamos lá. Essa é bem do... para quem quer chegar, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glória a Deus.